Oi, eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Endel. E esse é mais um Você crê? Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Abraão, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros patriarcas bíblicos. Como assim, Pedro, patriarca? É, o pai de nós todos. Que recebeu de Deus a importante missão de chefiar os povos hebreus a irem até Canaã, terra dos cananeus, onde depois você conhece como Palestina, onde hoje é o território de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Taré, descendente de Sem, filho de Noé. Taré gerou também Nacor e Harã. Vale lembrar que Abraão não se chamava assim, mas antes era Abrão. Mais pra frente, na história, Deus faz uma aliança com Abraão, mas vamos falar disso lá na frente. Vamos falar primeiro do rumo até Canaã. Você já conhece a história, você já sabe, você leu a Bíblia, eu espero, né? Você sabe que Abraão, ele recebeu um chamado de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você tá ligado? Então, vamos lá. Por volta dos 75 anos foi que Abraão recebeu esse chamado de Deus, de sair da casa dos seus pais, com sua esposa e ir para onde Deus ia mostrar. Mas Deus mostrou aonde? Não, Não, ele só falou, vai Abraão. E Abraão foi, ele obedeceu, porque o Senhor tinha falado com ele. obediente, Abraão atendeu ao seu chamado e dirigiu-se a Canaã. Levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de Harã, os outros parentes e todos os bens que ele possuía. Galera, eu quero deixar bem claro aqui que o chamado foi para Abraão. Ló não tinha que ir nada. Ló foi de intruso. Mas vocês conhecem a história, vocês sabem. Alguns anos vivendo como migrante, caminhando, né, na terra, estabeleceu-se em um pedaço de terra em Harã, no norte da Mesopotâmia. Por lá viviam algumas tribos com os cananeus, amorreus e heteus. Chegando a Canaã, o local indicado por Deus, atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no Carvalho de Moré. Carvalho de Moré, local habitado pelos cananeus, e construiu um altar em homenagem a Deus. Houve uma época que a fome atingiu toda a terra de Canaã. E Abraão se dirigiu para o Egito, onde fez fortuna e depois voltou para Canaã e separou-se de Ló, que foi para leste, e entrou com sua família no Vale do Jordão para fixar-se em Sodoma. Cagada de Ló, mas não vamos falar de Ló, nós estamos aqui para falar de Abraão. Vamos lá. Abraão, depois que se separou de Ló, ele foi viver a vida dele. Nisso que ele foi viver a vida dele, Deus fez uma aliança com Abraão. Lembra lá no início que o Endel falou que o nome Abraão não era assim? Era Abrão. Por quê? Por causa dessa aliança que nós vamos falar agora. No caso dos hebreus, existe um pacto, não sei se você sabe, mas existe um pacto de uma formação de aliança naquela época, daquele povo, que era o seguinte: eles pegavam 3 tipos de animais. Cordeiro, fugiu o outro, e uma andorinha. E partiam-os ao meio e colocavam uma parte de frente para a outra. E quando colocavam uma parte de frente para a outra, eles pegavam a tocha e o candelabro e começavam a andar entre as partes. Isso simbolizava a aliança entre o povo, entre uma família e outra. Essa era a forma da aliança deles. Mas
Deus quis fazer essa aliança com Abraão. Apesar de achar que pela idade avançada não conseguiria procriar, Abraão realizou o procedimento ordenado, mostrando mais uma vez a sua fé em Deus. Abraão fez tudo que Deus mandou. Mas sabe o que é o mais legal dessa história? É que na hora de fazer aliança, Abraão dormiu. A Bíblia relata que veio densas trevas sobre Abraão. E Abraão caiu num profundo sono. E quando ele acordou, Deus falou com ele: pronto, a aliança está feita. Mas peraí, que tipo de aliança é essa? Precisavam de 2 pessoas para fazer a aliança. Uma estava dormindo, a outra era Deus. Mas que tipo de aliança é essa? Aí, calma, não vamos falar disso agora, é só para te deixar curioso, beleza? Quando Abraão acordou, Deus falou com ele: a aliança está feita. E a partir de hoje, você se chamará Abraão. Abraão, como o Wendel falou, tinha recebido a promessa de Deus de ser pai. Olha, vou te fazer pai de multidões. Só que tinha um pequeno problema. Sara era estéril. Aí, Sara teve uma brilhante ideia. Que ideia é essa, Wendel? A ideia de Sara foi que Abraão deitasse e tivesse uma relação com a sua concubina, Agar. Dessa relação nasceu Ismael. Quando Ismael estava prestes a entrar na adolescência, Deus apareceu novamente para Abraão e falou com ele sobre a promessa que havia lhe dado de ter um filho. Certo, Pedro? Certo. Mas peraí, Abraão já teve um filho. Como assim promessa de dar um filho? Porque aquela ajudinha de Sara não era o propósito de Deus para Abraão. E como o Wendel falou, quando Abraão estava avançado de idade, mais ou menos 100 anos, Deus aparece e fala: eu vou te fazer pai de multidões. O que acontece então? Sara engravida. Aleluia. Oh, glória, a promessa de Deus vai se cumprir. Sara engravida e tem um filho chamado Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac é aquele que Deus prometeu lá atrás para Abraão. Lembra? Então, Isaac foi crescendo. Ismael, como era o irmão mais velho, ficava importunando Isaac. E Sara pediu para que Abraão se livrasse de Ismael e Agar, porque ela estava achando que os dois estavam muito, como eu posso dizer, muito folgados. Abraão mandou-se que Agar saísse de próximo deles com o seu filho Ismael. Porém, Deus apareceu novamente para Abraão e falou com ele que mesmo Ismael não estando mais com ele, ele iria honrar Ismael. Mas olha como que Deus é tão maravilhoso. Mesmo a gente tentando dar uma ajudinha para ele, ele nos honra. Como Wendel falou, Abraão estava preocupado em mandar Ismael embora porque era filho dele, parará, pererei, parará. Mas Deus falou com Abraão: Abraão, relaxa, irmão. Eu vou cuidar do seu menino. Vou fazer dele também uma grande nação. Que hoje é inimiga de Israel. Que nação que é? Palestinos. Nada contra os palestinos, mas é o que a Bíblia diz. Exatamente. Segundo o Antigo Testamento, Deus aparece para Abraão e faz a grande prova. Abraão, eu quero que você me entregue seu filho, o seu único filho, Isaac. Leva ele até a montanha Moriá e ofereça como sacrifício a mim. Isso ia demonstrar a fidelidade de Abraão. Conforme solicitado pelo Senhor Deus, Abraão levou Isaac ao Monte Moriá para ser sacrificado. Meu Deus. Porém, Deus proveu o cordeiro e Isaac não foi sacrificado. Aleluia! Abraão viveu mais cerca de 175 anos, quando morreu e foi enterrado na gruta de Maquipela, ao lado de Sara, no campo de Efron, pelos filhos Ismael e Isaac. Essa foi o resumo da história de Abraão. Você quer saber mais? Quer conhecer mais personalidades bíblicas? Siga o nosso canal.
ativa o sininho, Deixe o seu comentário. curte e compartilha. Isso ajuda demais, galera. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Segue lá. Abraço.